Amém. Então, vamos começar, né, dar sequência à nossa matéria de exposição. Nós terminamos a outra aula falando que no Antigo Testamento, né, a unção, o Espírito Santo, ele era uma promessa e depois ela foi feita, essa promessa ela foi refeita, né, por Jesus, que ele disse que ele iria ao Pai e o Pai nos daria um consolador. E esse Consolador estaria sempre, para sempre conosco, que era o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas nós, que somos filhos, reconheceremos e ele habitaria em nós e estaria em nós para sempre. Isso está lá em João 14, né? Então, assim, a promessa foi feita no Antigo e no Novo Testamento, e ela se cumpriu. Lá em Efésios 1,13, fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aqui em Efésios está confirmando que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele era uma promessa e se tornou realidade na nossa vida. E o primeiro contato que o homem tem com o unção é mediante ao novo nascimento. Então, a partir do momento que o homem nasce de novo, que ele aceita Jesus, é o primeiro contato que ele vai ter com o Espírito Santo. Quando o homem nasce de novo, ele se torna o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo de Deus. E isso nos torna ungido. Quando se falar em ungido, ungido é todo aquele que é filho de Deus, né? Mas nós vamos aprender sobre as unções específicas, mas o primeiro passo é filho de Deus, aceitou Jesus? É ungido de Deus. Você tem a unção, você tem o Espírito Santo dentro de você. E existe uma unção, essa unção é para sermos reis e sacerdotes. Como nós vimos no Antigo Testamento, a unção ela vinha apenas sobre profetas, reis e sacerdotes e algumas pessoas com algum chamado específico, né? Ela não era para todos, ela não estava em todos. Mas é importante a gente saber que que hoje em dia o Senhor ele continua ungindo pregadores e profetas e reis e sacerdotes. Quem são essas pessoas? As pessoas que aceitam Jesus. Assim que elas aceitam Jesus, elas recebem essa unção. Quem são a unção do sacerdote? No Antigo Testamento, o sacerdote ele era intercessor junto a Deus, né? Ele falava em nome do povo, ele oferecia sacrifício para os pecados uma vez por ano. Porém, cá no Novo Testamento, Jesus, ele foi o sacrifício que resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. E hoje nós podemos estar livres na presença de Deus sem termos que fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito por Jesus. Então, a unção ela está sobre, a gente não precisa que ninguém, nem que nós façamos sacrifícios, mas já foi feito. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe a unção. Quer ver? Vamos ler sobre, lá em Apocalipse 1, 5 e 6, fala assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? No final, até é uma oração, né? Então, como nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus, nós nos tornamos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Nós podemos, portanto, interceder. Sabe? Interceder pelas pessoas diante de Deus, em nome de Jesus. Hoje, a gente até... Gente, só um minutinho.
Eu vi um pernilongo ali, eu precisava matar ele, tá? Porque eu tenho essa agonia. Eu não posso ver pernilongo nem barata, que eu tenho que matar. Essa hoje, nós podemos fazer aquilo que os sacerdotes faziam, né? Eles intercediam pelo povo, pelo pecado do povo. Hoje a gente pode interceder pelas pessoas também. Nós que somos filhos, podemos, aliás, nós devemos interceder pelas pessoas, interceder pela nossa nação, por qualquer coisa. Igual como nós fizemos por Moçambique, né? Nessa semana que passou, não teve chuva, não teve nada lá. Não teve. O Jaime ligou no sábado à tarde, sol, muito sol. Diz ele que em alguns pontos de Moçambique que caiu uma chuva, não teve estrago nenhum, não teve nada. E diz ele que o governo estava emitindo alerta de 20 em 20 minutos sobre o ciclone que ia atingir a costa lá, que é, né, exatamente, o Jaime ele mora na costa de Moçambique, né? O projeto é na cidade da Beira, que é uma região litorânea. Então, a gente viu o que foi a intercessão. Nós podemos e nós somos esses intercessores, ok? Junto a Jesus, né? Claro que a gente sabe que o poder é dele, a gente ora em nome dele e atende. Ou a gente pode dar ordem sobre as coisas, né? E elas acontecerem também, ou pararem, né? Vou ler para nós. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mais uma vez aqui falando, nós somos sacerdócio real, nós somos da realeza, né? Nós somos filhos do dono desse mundo de tudo. E sobre os reis, cada filho de Deus, cada pessoa que aceita Jesus, ela recebe graça e justiça para reinar em vida por meio de Cristo. Tem até uma música, a gente cantava ela muito lá no Rema, que ela assim, eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida. Não é só esse trecho, não, é mais, eu não lembro. Mas nós nascemos para isso, para reinar. Quando a gente vê lá em Romanos 5,17, fala assim, olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, reino de Deus, e nós pertencemos ao reino de Deus e nós nascemos para reinar. Então, tudo envolve o reino, tudo envolve o rei, né? O prefixo rei. E isso é possível por causa da unção que está em nós. Assim como Davi recebeu a unção para ser rei, cada filho de Deus, cada pessoa que nasce de novo, recebe essa unção para reinar. O mesmo Espírito que ungiu para um ofício de rei, lá, ungiu Davi, ele habita em cada um de nós agora, habitando em nós para que nós reinemos, né? Nós, nem sei se existe essa palavra. Existe, né? A gente tem tanto tempo que eu não paro para estudar, eu já perco as palavras. Então, nós temos essa unção de reis. Vamos falar, nós só estamos meninas, de rainhas, né? É mais legal, tá? A gente nasceu para isso. Quando a gente nasceu para isso lá quando criança. A gente perdeu isso, mas Jesus devolveu para nós. Então, agora nós somos, tá? Nós não vamos deixar para reinar só quando a gente estiver lá no céu com Jesus, não, com o Senhor, não. A Bíblia diz que nós reinaremos em vida. É nessa vida que nós vamos reinar por causa da unção que está em nossas vidas. Essa unção é o Espírito Santo. Existe também a unção de profetas.
Jesus, o Senhor ainda está ungindo profetas, né? As pessoas que estão recebendo Jesus, eu acredito que a todo tempo deve ter pessoas nascendo de novo no mundo. Eu acho que não tem como isso parar, assim, nem um segundo ficar parado de alguém aceitar Jesus. Deveria ter uma forma da gente descobrir uma pesquisa. Porque eles não ficam assim, morre tantos por minuto em tal lugar, não fica fazendo isso. Assassinaram tantas pessoas no mês de janeiro em tal lugar. Por que não faz? Tantas pessoas aceitaram Jesus por segundo né, no mundo. Seria bem mais legal, né? Mas ninguém quer espalhar boas notícias. Esses profetas, eles são considerados porta-vozes do Senhor. Somos nós. O cargo profético, ele envolve tudo aquilo que fala em prol de Deus. Portanto, todos aqueles que são movidos para falar em nome de Deus, atuam nessa função de um certo modo. O que isso quer dizer? Existe uma unção específica de profeta, que é o chamado ministerial que nós vamos ver mais para frente. Existe esse de ser profeta, de você profetizar sobre a vida das pessoas, de você proclamar o evangelho, de você ser a pessoa que está sendo porta-voz de Deus ali naquele momento. Isso é para todos. E esse profeta aqui é essa questão, é o quê? Você é um profeta, eu sou um profeta, todos nós somos. Vamos profetizar sobre a vida das pessoas, vamos declarar, vamos pregar o evangelho. E depois nós vamos ver a unção diferente para o ministério profético. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, exatamente. Exatamente. Existe a presença do Espírito Santo, a unção anterior na vida do cristão. O que mais o Espírito Santo faz na vida do cristão que nasceu de novo e foi batizado pelo Espírito Santo, você pode consultar na apostila Manifestações do Espírito Santo, que a gente já estudou essa matéria, mas lá tem, assim, sobre a presença do Espírito Santo, o que ele faz na vida de cada um, sabe, tem mais detalhes lá. Aí a gente pode dar uma olhadinha lá. Agora nós vamos falar sobre a unção para testemunhar, para ser testemunha de Cristo. Porque existe, né, essa unção. Que Jesus falou lá em Marcos 16, para a gente sair para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui, os profetas, os que testemunham a Cristo, fazem isso aqui. Gente, pegar em serpente é meio cabuloso. Eu fico sentindo um outro negócio para a gente fazer, sabe? Tem umas coisas assim que humanamente a gente fica bem assim, né? Jesus, mas enfim. Eu estava lendo livro, gente, tem tempão que eu estou lendo um livro, e eu leio, tipo assim, um capítulo e fico pensando naquele capítulo, meditando, aí eu fico lendo um capítulo só por semana, assim. E ele conta o testemunho que ele estava viajando com uma pessoa, a pessoa nem era crente, e foi picada por uma cobra. Ele pegou no aperto do negócio, ele foi lá, orou, a perna do moço que foi picado já estava mudando de cor, já estava, né, no processo do veneno. Ele colocou a mão e orou, a perna do moço foi voltando assim ao normal. Voltou ao normal. Aí o moço começou, creu realmente, né, em Jesus e tal, e aceitou Jesus depois. Foi lindo ele falando disso. Então, assim, quer dizer, ele estava testemunhando
Cristo. Ele estava fazendo o que Jesus fez e faria, né? Até hoje, se ele tivesse aqui. Todos nós fomos ungidos para pregar o evangelho. Não é uma unção específica para alguns, é para todo aquele que nasceu de novo. Jesus, ele nos deu autoridade no nome dele e disponibilizou o poder do alto, disponibilizou o batismo do Espírito Santo para a gente cumprir essa missão. Então, assim, às vezes você pensa assim, eu não tenho o dom de mestre, né, o chamado de mestre, eu não tenho chamado de pastor, eu não tenho isso, gente, testemunhar, pregar o evangelho. O que Jesus fez na sua vida é o evangelho. Nós vivemos um evangelho, a nossa vida é um evangelho. A nossa vida é um livro. Então, todos os milagres, tudo que a gente passa, isso vai estar no nosso livro lá, no livro da vida. Né? Tudo a nossa história está registrada no céu. Então, assim, nem que seja uma palavra, alguma coisa do evangelho, todos nós temos a unção. A gente só precisa receber essa unção com ousadia. Ousadia do Espírito Santo. Eu mandei para a Rê, não sei se ela viu, o George White no Rio de Janeiro. Gente. Marcelo abriu hoje lá. Ele viu? Sim. Gente, o Rio de Janeiro fervendo. Você sabe o que é o carnaval. Entendeu falar? Ele simplesmente sai pela rua falando de Jesus, orando para as pessoas, o pessoal bebendo e ele pegando e falando, entregando uma palavra. Ele não está nem aí se está bêbado, se está drogado, o que é? Ele está entregando o que Jesus está mandando ele fazer. Eu estou falando, você está piano. Eu falei, ai, meu Deus, que vontade de ir lá no Rio tocar com ele. Sabe assim, para topar com ele na rua e falar assim, meu Deus, o que é isso? Você viu que cada dia parece que ele está mais jovem? Sim, verdade. Ele tem mais de 60 anos, gente. Ele está cada dia... Eu fiquei assim, gente, ele está parecendo um garoto. Uhum. É o cumprimento da palavra, né? Conforme são seus anos, assim é a sua força. Exatamente. E eu lembro de eu vendo um testemunho dele, ele falando que no céu ele só tinha 7 anos. Ele falando que ele era novo, que ele tinha muito ainda que crescer em fé, na palavra, aquela coisa, que lá no céu ele ainda era uma criança de 7 anos. Eu falei, se ele é uma criança, acho que eu nem nasci lá no céu. Meu Deus. Se ele, né, que faz tanto, a gente pensa assim, mas ele está no chamado dele e eu estou no meu. Então, assim, a gente tem que ver, né, que é o que Deus tem para nós. Gente, mas é impressionante o homem. E ele saiu, gente, para o Rio de Janeiro, no meio da muvuca. E o que eu achei a coisa mais maravilhosa, você está falando sobre isso, é porque como o Senhor está movendo as coisas em 2026 aqui no Brasil. Nós estamos só no segundo mês. Sim, verdade. Descende no primeiro, Todd White no segundo mês. Já trouxe o John Bevere, Heidi Baker, o Bill Johnson, nem lembro o nome do outro lá que veio também. Gente, então assim, eu tenho ficado assim maravilhada de ver assim aquilo que o Senhor prometeu se cumprindo nesses dias, de levantar as pessoas para estarem aqui, para declarar o reino do Senhor nesse país, né? O reino do Senhor. Maravilhoso. Nossa, e como é maravilhoso, gente. Eu fico encantada, impressionada. E as pessoas... Aí, eu estava vendo foi alguma coisa que eu vi da pessoa falando que as pessoas ficam vendo as coisas ruins e aí elas entram nessa frequência, nessa energia das coisas ruins e elas são afetadas espiritualmente, que as pessoas não entendem que isso vai afetar a sua unção, se você ficar vendo só coisa negativa. Aí várias pessoas me mandaram aquele negócio lá da escola de samba que colocou, parece que a família numa lata de lixo. Foto alguma coisa assim. Aí
Todo mundo que mandou, eu falei, gente, que bom que eles estão fazendo isso, eles estão cumprindo o papel dele, assim a gente, vamos cumprir o nosso para Jesus voltar. Nada que o maligno fizer pode ser surpresa para nós se nós estivermos na unção, estivermos preparados pelo Espírito. O que a gente tem que fazer? Pai, o que o Senhor quer de mim? Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero fazer o mais rápido possível, tudo que eu puder, porque eu quero que Jesus volte logo, né, gente? Peraí, que tem alguém querendo entrar aqui. Deve ser amiga da Fátima. Não apareceu, não. Deixa eu ver lá. Eu aceitei, mas acho que ela não entrou, não. Entrou. Boa noite, Crica. Seja bem-vinda, tá? Bem-vinda, boa noite. Então, aí nós vamos dar sequência aqui sobre a unção. Aí, o que a gente tem, o que a gente entende? O que a gente sabe? Que Jesus, ele disse isso não somente aos 12 apóstolos, ele disse para cerca de 120 pessoas que estavam reunidos quando o Espírito Santo foi derramado. Então, assim, é para todo mundo essa unção de testemunhar Cristo, sabe? De pregar o evangelho, de falar o evangelho para as pessoas, de ir, sabe? Assim, fazer o que ele mandar fazer, obediência. O Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos guia nas coisas da vida. Em Romanos 8,14 fala isso. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, assim, o Espírito Santo, ele nos guia em todas as coisas. Vocês lembram eu contando aqui que eu não desci com encomenda, na hora que eu cheguei lá no portão, eu tive que voltar. É tudo, gente, é os mínimos detalhes. As meninas são novas, relembra, um dia que o Espírito Santo mandou eu comprar uma escova de dente nova para Maria Eduarda. Eu tô assim, para que eu vou comprar escova de dente de Maria Eduarda? A dela tá novinha ali. Gente, de repente eu fui abrir o armarinho, a escova de dente da Maria Eduarda caiu no chão e quebrou. Eu nunca vi escova de dente quebrar. É isso, sabe? Eu gosto de falar, são os mínimos detalhes. Ele ensina, ele nos ajuda, ele nos guia em todas essas coisas. Ele é nosso ajudador, o paracleto, né? Que no grego é paracleto. João 14,16, eu vou ler, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que é o paracleto, a fim de que esteja para sempre convosco. Gente, nós temos o ajudador, o consolador, que é o paracleto, ele significa alguém chamado ao lado para ajudar. Tem mais alguém querendo entrar? Deixa eu aceitar. A tradução amplificada ressalta o sétimo sentido dessa palavra grega que significa ajudador, consolador, conselheiro, intercessor, advogado de defesa, amigo fiel e fortalecedor. Então, o Espírito Santo tem todas essas qualidades, ele tem todas essas funções disponíveis para nós. Ele. Às vezes eu sei que ele habita dentro de mim, mas às vezes eu tenho a impressão, desculpa, que ele pega assim na minha mão, sabe? E vai lá e faz. Ele parece que ele... Deixa aqui, peraí, gente, tem mais alguém querendo entrar? Você tem. Meu Deus. E ele nos ajuda a orar. Lá em Romanos 8 fala, né, daquela parte que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que é isso, gente? Oração em línguas. Oração em línguas, ela nos... muita gente fala oração em língua para a própria edificação.
Vocês concordam comigo que se eu não estiver edificada, eu não consigo fazer nada por ninguém? Eu tenho um projeto, vamos usar exemplo, de construir um prédio de 20 andares. Se eu não fizer a edificação, os andares não vão ficar ali flutuando. Eu vou ter que edificar. E muito bem edificada ainda, inclusive, sabe? Então, tudo, a oração em línguas, ela não ela te edifica, mas ela te aproxima do Senhor. Eu vou falar um negócio que eu sempre falo, ela faz a gente pecar menos. Quando a situação aconteceu, começa a orar em línguas, não responde, não briga, não fala nada, ora, xinga orando em línguas, sabe? Tá nervoso? Ora em línguas, porque depois que eu aprendi que oração em línguas resolve a minha vida, eu tenho certeza que eu peco menos. Né? O Espírito Santo, ele nos guia a verdade, testemunhando dela em nós. Quer dizer, o Espírito Santo que testemunha a verdade da palavra em nós, que aquilo é a verdade, é ele que nos revela a palavra, né? Lá em João 16:3 fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, e é ele que nos guia. E ele também que nos ensina. João 14:26 fala assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Gente, eu amo esse versículo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Todas são todas. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas o Espírito Santo sabe. Eu vou contar para vocês um negócio. Há um tempo atrás, eu não lembro em que ano foi, não. Mas acho que foi antes da pandemia. Eu tinha um negócio de comida saudável. Não é comida, é lanche saudável. Era bolo, pão, tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, tudo muito saudável. E todas as receitas eram inventadas por mim. Por mim, não. Pelo Espírito Santo, né? Gente, eu chegava ali na cozinha e falava assim, Espírito Santo, eu vou fazer o bolo tal. Eu não sei se você é cozinheiro, mas me ajuda aqui no negócio aqui. Me ajuda aqui, faz essa receita para mim. Gente, eu saía misturando farinha. Eu tinha que ficar prestando atenção para eu anotar, porque depois eu esquecia, né? Estava super certo. Eu nunca fiz uma receita que deu errado. Você falar, você fez qual curso? Não, eu não fiz curso. Eu comprei um curso de panetones saudáveis, mas eu comprei por causa da apostila. Eu tinha apostila para eu seguir a receita. Eu nem vi as aulas, só vi a aula do final, o tempo que eu tinha que ficar no fogo. Sabe? Então, é assim, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer, como fazer. É só a gente confiar. Oi, Helenice, pode falar, você levantou a mão, querida? Levantei a mão, mas abaixei de novo. Eu queria te falar o seguinte, eu já sou o contrário. Só que assim, eu aprendi que o meu lema agora é tudo posso naquele que me fortalece, sabe? Então, assim, tudo que eu vou fazer, tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia fala, e Deus fala comigo assim, essa não é só uma palavrinha mágica. A minha palavra não voltará vazia. Então, eu dependo de Deus para pequenas coisas. Mesmo picar uma cebola, eu não tenho muita moral na cozinha, sabe? Porque minha mãe, eu aprendi uma coisa, coincidentemente, como é que chama aquele moço moreno? Denis. Coincidentemente, alguém me mandou uma live dele, e aí eu participei, e aí ele falou assim, 2 galinhas não podem mandar no mesmo galinheiro. E então, tudo que eu vou fazer, eu peço para minha mãe, que afinal de contas, ela que é a galinha daqui de casa.
Aí eu vou e tem essa chave. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha palavra não voltará vazia, antes cumprirá o propósito. Então, é isso que eu queria falar. Ah, entendi. A minha conexão caiu, mas voltou, mas eu consegui pegar, Helena, isso que você falou. Nós precisamos salientar o seguinte, que o Espírito Santo, ele nunca vai testemunhar dele mesmo, ele sempre vai dar testemunho de Jesus. Olha João 15, 26, que fala assim, quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei para a parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, desse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, ele não fala dele, ele fala de Jesus. Ele dá a orientação de Jesus para nós. Quando a gente recebe, hoje, quando a gente fala pelo Espírito Santo, né, nós estamos falando pelo Espírito Santo, a unção nos ensina, essa unção que nos ensina, é Jesus quem está nos ensinando. Porque ele falou que o Espírito Santo faria isso. Quando ele fala assim, em João 16, 13, ele fala, não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e me glorificará, Jesus, porque há de receber o que é meu e o que eu ensinei. Então, o Espírito Santo, quando ele fala com a gente, ele está falando que ele ouviu do céu. Ele não está falando dele, ele está recebendo de Jesus e falando com a gente, e nos dando a direção. Então, a gente tem ele, a gente tem um relacionamento com ele, um relacionamento íntimo com Jesus, com o Espírito Santo. Ele é nosso amigo, mas ele está nos falando tudo que Jesus falou com ele. Ele está nos dando a direção que Jesus está passando para ele. Eles agem realmente como um só, embora eles são três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem como um só, né? E a gente, o Espírito Santo, né, que a gente já falou, ele é nosso mestre, nosso ensinador, né? Se a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa assim que a gente vê que não está legal, que a gente está desconfiando, que aquilo não está batendo, pode perguntar para o Espírito Santo que ele vai trazer a resposta. Porque ele sabe todas as coisas e ele nos ensina todas as coisas. E ele nos revela todas as coisas. Gente, isso está lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, 10 a 12. Ele fala que o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, quer ver? Mas Deus vos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, toda revelação que nós tivermos virá do Espírito Santo. Vai ser enviada por Deus através do Espírito Santo. Então, ele também, além dele nos ensinar, ele nos revela todas as coisas. E a Bíblia, ela nos ensina a orar por espírito de revelação. Isso é lá em Efésios. Efésios 1 ou Efésios 3. Não sei se é Efésios 3, do 14 ao 17, ou se é Efésios 1, 17, que fala sobre o espírito de sabedoria e revelação. Posso pesquisar, acho que a Rê vai pesquisar. Se a Rê não pesquisar, depois a gente procura. Mas tem lá.
São duas orações que Efésios, são essas duas orações de Efésios, e ela nos ensina a pedir espírito de revelação e de sabedoria. É. Então, nós já sabemos que nós somos ungidos pelo simples fato de termos o Espírito Santo dentro de nós. Efésios 1,17, né? Isso. Ele deixa claro. Eu gosto muito de fazer essa oração. Me perdi, peraí. Nós já sabemos, né, que nós somos ungidos pelo simples fato de termos o Espírito Santo dentro de nós. E que essa unção opera nas nossas vidas. Essa unção, porém, ela deve ser constante e contínua. Como que eu falo isso? Assim, de uma forma assim, hoje eu não tenho, amanhã eu tenho. Não, ela tá ali, ela mora ali, é só você parar, sabe? E ouvir, eu nem diria constante, contínua, eu diria assim, ela é presente. Hoje, ela é presente o tempo todo na nossa vida. Ela tá ali. Onde eu vou, ela tá comigo. Eu só preciso usar essa opção. Deixar ela fluir de dentro para fora, igual nós aprendemos na aula passada. Agora nós vamos falar. Deixa eu aceitar alguém que quer entrar aqui, gente. A Fabiana. Deixa eu só colocar uma coisa acerca disso. Lá em Apocalipse, fala muito sobre quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é isso, ele está presente. Mas quem tem ouvidos, ouve. É isso. Né? Porque muitas vezes nós agimos de uma maneira que a gente não para ouvir o Espírito Santo. Então a gente tem ouvido, mas a gente não ouve. Deus já nos deu os ouvidos espirituais porque nós temos a presença do Espírito Santo. Mas muitas vezes, no afoito das situações, a gente não para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar na nossa vida, porque a palavra fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós somos a igreja. Então o Espírito Santo ele não vai falar com o mundo, ele vai falar com a igreja. É o que a Denise falou lá, o Todd White está lá, e ele está ministrando independente de como ele está vendo as pessoas. Por quê? Porque o olhar dele é que aquelas pessoas são amadas por Jesus. Elas estão fazendo o que o mundo faz porque elas ainda estão no mundo, né? A gente não pode esperar que vou dar um exemplo, né? A gente não pode esperar que uma pessoa que vive se embriagando, ela tenha a mesma destreza para fazer as coisas de uma pessoa que não faz isso, né? Então, o que a gente espera de uma pessoa que tem o vício da bebida quando ela passa na frente do bar? A gente já espera que ela entre no bar, não é assim que funciona? Não é isso que a gente imagina? Se ela passou na frente de um bar, a gente acredita que ela vai passar reto, ela vai entrar. Por quê? Porque o vício domina. Então, o homem ímpio, o do mundo, ele vai fazer impiedade, ele não vai fazer justiça. E é uma coisa que dentro do nosso coração nós precisamos, acho que talvez seja o termo, estar blindados, para nós não deixarmos que essas coisas más caiam dentro do nosso coração, porque essas pessoas não nasceram de novo. Então, quem está no mundo, age como o mundo. Quem está no mundo acredita que aquilo que o mundo fala é a verdade. É o que a Denise falou no começo da reunião. Ela falou assim, nós precisamos parar para ouvir o que o Espírito Santo fala e não o que o mundo fala. Então, teve um monte de gente que mandou mensagem para ela de coisas que estão acontecendo aí nesses dias de carnaval. E o que se espera nesses dias de carnaval?
é que aconteçam essas coisas mesmo. Por quê? Porque essas pessoas que estão lá, elas não têm o conhecimento da verdade. Então, não adianta nós ficarmos com raiva ou queremos debater o assunto enquanto a pessoa ela não tem esse ouvir do Espírito Santo. O primeiro contato que ela vai ter do Espírito Santo é com o Espírito da verdade, né? E quando que esse Espírito da verdade vem? Quando o Evangelho é pregado e ela se depara de que ela precisa se converter porque ela é pecadora, porque o Espírito da verdade faz o quê? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence do pecado, que a pessoa precisa se entregar a Cristo, porque é Ele que é o Salvador, da justiça, porque Ele é o único caminho que devolve a gente para o Pai, para os braços do Pai, e porque o diabo já está condenado, que é o juízo. Mas é o primeiro contato que a pessoa tem. Enquanto ela não tem esse contato, ela vai agir na correnteza do mundo. Então, as coisas que nós enxergamos que não são corretas, para eles não funciona desse jeito. Porque eles continuam com o espírito do mundo. Por isso que o Senhor fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o Espírito Santo, porque nós somos a igreja. E isso eu falo de mim mesmo, porque muitas vezes a gente age sem parar para ouvir o que o Espírito Santo quer naquela situação. A igreja precisa parar de agir no impulso, né? Primeiro ouvir para depois agir. É engraçado, sempre quando alguém me manda alguma coisa assim, alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que alguém fez, assim, meus amigos, eles têm uma confiança no que eu falo. Eles acreditam no que eu falo. Então, eu tenho esse cuidado assim, meu Deus, não posso falar o que não é Bíblia para eles, porque eles acreditam no que eu falo. Então, eu não vou ser uma religiosa que vou jogar o povo no inferno, eu jamais vou fazer isso. Aí, eles mandam e falam assim, o que você acha disso, Dê? Quase todos eles me chamam de Dê. Aí eu falo assim, ó, eu vou ver o contexto, porque só assim não consegui ver muita coisa, não. Aí eu oro, eu vou entender o que está acontecendo, aí eu falo, olha, a Bíblia fala isso, isso e isso, sabe? Então, assim, eu fico com o que a Bíblia fala, eu não concordo com isso e tal, outra vez eu concordo. Aí eu falo assim, tem hora que a pessoa fez uma mistura, eu falo, ó, tal coisa está de acordo com a Bíblia, mas tal coisa não está. Quando eu sei, né? Quando eu falo assim, ó, eu não sei sobre esse assunto, não me aprofundei nele ainda, eu preciso estudar mais para falar alguma coisa. Gente, é assim. Por quê? Se a pessoa confia em você, no que você fala, você tem que falar o que é a verdade, que é a palavra. E aonde que a gente consegue isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Que é ele que nos revela, é ele que nos ensina. É a unção. É tendo a unção, sabe? A unção sendo palpável na vida da gente, sabe? Porque, por exemplo, se eu fico o dia todo vendo notícias ruins, tragédias, caso Epstein, carnaval, política no Brasil, aquele negócio dos pais, agora que Jesus amado, os pais matando os filhos aí, depois se matando. Um caminhão de casos. Teve até na cidade vizinha aqui, a governadora Valadares, perto de mim aqui. Foi essa madrugada. Se eu começar a ver isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho que encher do Espírito Santo, porque se eu ficar focada nisso aí, eu não vou conseguir nem explicar para um amigo meu que isso aí é parte do fim dos tempos. Isso é bíblico, isso aconteceria porque essas pessoas não têm Jesus de verdade por causa disso. E entrar na palavra com a pessoa. Eu não vou, porque eu não enchi da palavra, porque nós vamos falar aqui, a gente está sempre cheio do Espírito Santo, esse tópico agora. Para a gente estar sempre cheio do Espírito Santo, é para a gente estar sempre na palavra dele. A palavra do Senhor, ela deve habitar em nós. Então, assim, porque olha só como que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso aqui está lá em Colossenses 3,17. Então, o que a gente faz quando o negócio está querendo... Aqui a gente usa a expressão, o caldeirão está querendo explodir a tampa, a gente vai para a palavra. Gente, tem dia que eu não estou conseguindo orar, acontece coisas que eu não consigo orar em português. Eu fico tão afetada por esse, assim, na hora, o sentimento. É quando a gente deixa o sentimento falar mais alto do que a palavra. Aí eu percebo, eu vou orar em línguas, porque eu sei que eu vou orar em línguas, as coisas vão se acalmar, eu vou dar lugar à palavra, eu vou dar lugar ao que Jesus falou. Aí eu começo a orar em línguas, coloco um louvor mesmo. Não é essa tribulação que esse povo escuta, não. Louvor, falando de Jesus, adoração. E depois eu pego aí meus estudos que eu tenho. Eu estou ouvindo muito Leroy Thompson, né? Eu tenho overdose dele diária, coloco e vou ouvindo ministração. E oro em línguas. Aí, às vezes, eu paro, eu vou atender com o cliente, alguma coisa, volto a orar em línguas, e ali vai passando. Daí a pouco, aquela notícia que me baqueou, que me fez, assim, perder o rumo, eu já nem lembro dela mais. Mas é o quê? O que a gente faz? A gente vai treinando a nossa mente a ouvir o Espírito Santo que está no nosso coração, a ouvir a palavra. Então, a gente já sabe que para a gente ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar na palavra, ouvindo, meditando, lendo a palavra. Nós devemos, tem o outro versículo de Efésios, cantando, louvando, orando em línguas. Gente, a gente precisa se encher do Espírito Santo para conseguirmos chegar até o dia do arrebatamento. Porque se a gente não se encher do Espírito Santo, o mundo vai nos engolir. É muito sério isso. É estarmos cheios do Espírito Santo o tempo todo ali, ó, com ele, pensando, orando o tempo todo. Porque coisas acontecem. Tem até um meme, uma amiga minha sempre me manda. Eu queria ser uma pessoa boa, mas coisas aconteceram. É isso, coisas acontecem. E essas coisas não podem tirar o lugar de Jesus. Elas não podem tirar os nossos olhos de Jesus, os nossos olhos do alto, de forma alguma. Pensa comigo, nós já sabemos o final da história. É um filme que a gente já viu. Quem leu a Bíblia até o final, quem já viu Apocalipse, sabe que o negócio vai dar certo. Pensa, a gente está num filme, a gente, cada um é o personagem principal da sua, né, do seu enredo, e a gente já sabe o final. Nada que aconteça aqui pode mudar, vai poder mudar o nosso final, que é estarmos com Jesus na eternidade. É o Felizes para Sempre de verdade. Não é o Felizes para Sempre da Disney, que as princesas encontrou lá o príncipe, mas aí teve uma vida normal depois, né? Aí teve que arrumar casa, teve filho, teve conta para pagar. Não é isso. É o Felizes para Sempre de verdade. No céu não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Então, a gente já sabe disso. Por que a gente vai deixar essa tribulação tirar a nossa paz do que a gente já sabe que vai acontecer? Não tem sentido. Né? Uma outra... deixa eu falar aqui. Eu até me perdi na apostila, gente. Espera aí. Tem até uma frase assim aqui na apostila, olha que legal. Dessa maneira, a palavra deve habitar ricamente em nós e ser aplicada com sabedoria. Eu gosto de ser aplicada com sabedoria. Por quê? Porque tem gente, não é nós, eu sei disso, que aqui nós não temos isso. Isso é lá para outros cantos. Tem gente usando a palavra para condenar pessoas, para mandar pessoas para o inferno. Para julgar pessoas. Pega,
tira do contexto, não sabe nem para quem que aquilo ali foi falado e joga para condenar alguém. Eu vi uma ministração do Zé Bruno, eu não sei se vocês conhecem o Zé Bruno, mas o Zé Bruno é aquele que pega o evangelho e você leva assim, um soco no estômago quando ele começa a pregar, sabe? Assim, que rasga. Ele falou assim, o cara estava perguntando, ele estava no podcast, o cara perguntou ele assim, não, ele falando que tem as pessoas fora da igreja, eu vou ter que sair, porém, ô Fabi, seu ouvido é perfeitamente sarado e curado. Seu ouvido é o ouvido de Jesus, é o ouvido para ouvir a palavra. Esquece essa dor de ouvido, tá? Seu ouvido é curado, a sua realidade é saúde divina, tá? Chega, não pode ter dor no seu ouvido, não. Seu ouvido é para ouvir louvores ao Senhor e para ouvir a palavra. Não é para doer. Bom? Ele falando que alguém perguntou para ele sobre desigrejados. Gente, eu odeio essa expressão, porque desigrejado não existe desigrejado. Que é isso? Eu sou igreja, o Espírito Santo habita em mim, como assim? Por favor. Aí alguém perguntou para ele. Ele falou assim, engraçado, 90% dos desigrejados eles saíram da igreja, aí o cara que estava entrevistando ele fala assim, porque, tipo assim, colocou um julgamento, sabe? É porque eles se desviaram, né, foram para o mundo. Ele falou assim, não, eles só saíram da igreja, da instituição, porque eles foram feridos e machucados por pessoas que usaram Deus para ferir, que usaram a palavra para ferir, que usurparam essas pessoas, que roubaram. Aí o cara até murchou, sabe? Porque o cara que estava entrevistando ele é um religioso. Gente. Fabi, o seu ouvido, ele está assim, provavelmente por causa da queda de hormônios, por causa do climatério. Você acredita que está na idade do período da menopausa. Vai orar para esses hormônios seus ficarem no lugar, tá? Vai por mim. É isso. Se ele está entupido, é isso. Pelo que eu sei, acho que da sua idade, se você já não tiver feito a menopausa, você está passando por ela. E ele faz isso, tá? É só isso. Não preocupa não, que vai passar. É só os hormônios voltar para o lugar, tá? Aí, nós vamos dar sequência aqui, que eu me perdi aqui. Ser cheio do Espírito Santo significa ser fervoroso no Espírito. O que é ser fervoroso no Espírito? Vamos ler Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos. Remissos? O que é remisso, gente? Ah, tá. Sede fervorosos de Espírito servindo ao Senhor. Eu acho engraçado usar essa palavra fervorosos, porque o que é uma coisa que ferve? Deixa eu ver. Não, Fabi, você não atrapalhou a reunião, mas você tá. Isso é o climatério, Fabi. Ele faz isso, tá? Ele faz esse entupimento do ouvido. Preocupa não que eu tive isso esses dias agora e eu descobri isso aí. Ora, bota seus hormônios no lugar, aí na oração, o seu estrogênio vai voltar na taxa normal dele, isso aí vai passar, tá? Pode ficar tranquila, não preocupa não, né? Não é doença grave, não, tá? E o seu ouvido é o ouvido do Espírito Santo, é para ouvir o Espírito Santo, bom? Aí eles usam essa palavra fervorosos, e eu ficava assim, fervor, o que é o fervor? É uma coisa que fica borbulhando dentro da gente. Se põe a água para ferver, gente, ela pula para fora da panela, fica loucura. Aqui em casa acontece isso todo dia que a minha mãe coloca café para fazer e vai para o banheiro, vai fazer uma coisa, fazer outra. Aí se eu chego na cozinha, tá lá fervendo, e a água, aquela bagunça. Todos os dias tem isso aqui. Aí eu já nem ligo mais, né? É ela lá, é ela que resolve. Então, esse fervor aí, a pessoa não vai ficar parada. Como que o negócio que está fervendo fica paradinho ali, quieto? E nem é morno. O negócio que ferve, ele é muito quente. A água, se você encostar a mão na água fervendo, você
Como diz por aqui, você arranca o couro, porque aqui em Minas fala o couro, não fala a pele, tá, gente? Você arranca o couro todo. Misericórdia. Então é isso, sabe? É esse fogo, esse negócio saindo de dentro da gente assim o tempo todo. A unção é para isso. Então, se tem um doente, você vai ter um fogo para aquela, a sua água vai ferver para aquilo ali. Se tem um possuído, você tem para aquilo. Se tem a serpente, você pode pegar nela e mata ela, né, gente? Pode matar a serpente, né? Porque lá no versículo não fala se mata, só fala que pega, enfim. Mas eu mataria, não deixaria ela. É isso, sabe? Você vai ferver. Aproveitando que o povo está pulando o carnaval, mas quem vai ferver somos nós no Espírito Santo. Seremos muito fervorosos no Espírito da agora para frente. Na igreja primitiva, vamos falar uma. Gente, já são 9h07, eu vou encerrar aqui, tá? Eu vou só terminar esse tópico que a gente encerra. Isso. Alguns exemplos na igreja primitiva desse fervor, vamos falar assim. A experiência dos discípulos, que foi no dia de Pentecoste, na descida do Espírito Santo. Eu vou ler aqui com glifos do autor, de Atos 2. Fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí a gente sabe toda a história lá de Atos, né? E também a gente vai estudar Atos mais para frente, a gente tem a matéria chamada Atos, que o negócio pegou fogo e quem chegou achou que eles estavam bêbados e aquela loucura foi o fervor do Espírito Santo. Eles também foram cheios novamente, oraram por inteiro. Lá em Atos 4, eles foram cheios de novo e oraram com intrepidez para anunciar o evangelho. Então, sabe, esse fervor, ele nos traz a ousadia, sabe? De você ir, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, é espírito de ousadia, né? Os cristãos de Éfeso também, eles receberam o batismo, né, com o Espírito Santo. Quer ver? Lá em Éfeso 5, 18 fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Os cristãos de Éfeso também foram cheios do Espírito Santo, se embriagaram com o Espírito Santo. É um outro exemplo para nós. E um detalhe que está escrito aqui na apostila, olha só. Há um encher inicial do Espírito Santo, mas deve haver várias renovações do Espírito. Devemos transbordar sempre. Quem se embriagou com vinho semana passada não vai estar bêbado essa semana, a menos que beba novamente. Assim também, quem se encheu do Espírito deve continuar tendo essa experiência continuamente. E aí, para a gente encerrar realmente agora, como é que nós devemos nos encher do Espírito Santo? Gente, é muito importante a gente lembrar que a unção, que é essa unção que nós estamos estudando, unção. A unção vem do Espírito Santo. Essa unção, ela despedaça todo o jugo. Então, se há jugo de doença, seja do que for na vida, de problemas, seja o que for, a unção despedaça. Nada do que está fora do lugar, que não é do céu, pode permanecer diante dessa unção. Nós temos o Deus que cura. Nós temos o Deus do impossível. Então, nós temos o Deus dono do ouro e da prata. Nós temos o poder. Como é falar em línguas? Deixa eu ver o que a Clica perguntou aqui. Como é falar em línguas e quando somos batizados pelo Espírito Santo? Como foi a primeira experiência? Eu vou só terminar aqui e a gente vai te responder, tá bom, Clica? Então, existe um texto de Éfeso,
terminar aqui, a gente vai falar com ela. O texto de Éfesos que explica como devemos nos encher do Espírito Santo. É Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Então, o que a gente precisa fazer para se encher do Espírito Santo? Falando com salmos. Falar com salmos é cantar. Gente, começa a cantar que Deus é bom, que Jesus é lindo, que o Senhor é maravilhoso. Coisas simples. Que vai aumentando. Né? Cantando hinos e cânticos espirituais de coração ao Senhor. Falando coisas do seu coração para o Senhor. Né? Orando em línguas também. Dando graças ao Pai em nome de Jesus. Gente, tudo o que acontecer, a gente dá graça. O que eu aprendi com a professora minha no Rema? Quando acontecer alguma coisa, eu falo assim, obrigada, Pai, porque o Senhor me deu vitória sobre isso, eu vou passar por isso, e o Senhor vai me ensinar o que eu preciso aprender por isso. Você dá graças porque o Senhor está com você, te ajudando a passar por aquilo. Você não vai dar graças porque você está sofrendo. Você dá graças porque você tem o Senhor para te sustentar e fazer você passar por aquela tribulação. Então, dá graças. Está acontecendo alguma coisa? Fala, obrigada, Pai, porque o Senhor vai passar comigo essa prova, seja o que for, esse mal. O Senhor está comigo, o Senhor vai me dar, o Senhor já me deu a vitória. Nós somos vencedores, porque o Senhor é vencedor, eu também sou. Sabe? É isso. É sempre trazendo a glória para o Senhor, é sempre trazendo Jesus para junto do que você está passando. E esse sujeitando-nos uns aos outros, para a gente aprender um com o outro, para a gente orar um com o outro, para a gente ajudar um ao outro, sabe? A gente está sempre junto. Aí eu encerrei por aqui a matéria, por hoje, tá?